A Meire nos escreveu lá do Paraná e ela quer uma ajuda. Vamos ler aqui o e-mail dela e vamos ver como podemos aconselhá-la. Casei grávida, depois de 6 anos, separei. Muitas mentiras e humilhações. Ficamos 1 ano separados. Neste período, ele se envolveu com uma outra mulher que, desde quando éramos casados, já tentava algo. Depois de 1 ano, voltamos. E agora não consigo esquecer as coisas do passado. Por favor, me ajude. Na verdade, a história é bem mais complicada, mas não cabe aqui. Não sei mais o que fazer. Vamos acabar nos separando de novo. Estamos há 2 semanas sem se falar. O que faço? Me chama a atenção aí, entre várias coisas, este fantasma desta outra mulher, que antes de vocês se separarem a primeira vez, ela já, segundo você disse, havia tentado algo. Quer dizer, ela já ficava em cima do seu marido. E quando vocês se separaram, ele foi ficar com ela, né? Se envolveu com essa outra mulher. Então, realmente, há um fantasma aí desta outra que pode estar afetando também os seus pensamentos e o porquê você não consegue deixar o passado. Nós sempre voltamos no ponto que falamos aqui no programa a respeito de separações de pessoas que voltam sem repararem as causas iniciais da separação. Se você se separou do seu marido, da sua esposa, isso não foi uma pequena decisão, isso não foi uma coisa à toa. Isso foi o acúmulo de vários problemas que culminaram com a separação. Então, o que acontece muito é que o casal, depois de um tempo separados, bate a saudade, bate o arrependimento, as pessoas começam a notar que, mesmo quando elas se envolvem com outras, elas começam a notar que outros relacionamentos também vêm com seus problemas, então elas pensam assim, bom, é melhor eu investir no que eu já tenho do que começar uma coisa nova com outra pessoa que também é problemática, enfim. Aí elas pensam em voltar. Aí elas falam, tá bom, vamos voltar, vamos tentar de novo e tal. Só que quase nunca as pessoas reparam, consertam aquilo que causou a separação inicial. E é por isso que a segunda tentativa está fadada ao fracasso novamente. E não poderia ser diferente. É porque muitas pessoas, elas voltam sem ter perdoado, sem ter colocado uma pedra em cima daquilo que aconteceu, que os separaram. Então elas voltam pensando assim, que a volta vai de alguma forma, magicamente, vai fazer uma mágica que vai fazê-las esquecer tudo o que aconteceu. Só que não, né? Não tem como isso acontecer. Então elas erram, Renato, também nisso. Porque se você quer voltar, uma das condições para voltar a um relacionamento é você perdoar. Tipo assim, ó, tá bom, vamos olhar para frente. Porque a nossa amiga aqui, a Meire, não disse se ele está ainda cometendo os mesmos erros. Não parece estar. O problema é que ela não consegue esquecer as coisas do passado. Ou seja, você, Meire, não estava pronta para entrar de novo nesse relacionamento. Porque você ainda não consegue esquecer o que aconteceu. E esquecer você nunca vai. Quem vai esquecer isso? Quem vai esquecer esse fantasma aí dessa outra que sempre tentou, nos 6 anos de casamento, se envolver com seu marido, e quando vocês se separaram, eles se envolveram de fato? Como esquecer isso? Não dá para esquecer. Mas se o seu marido se arrependeu, mudou, cortou o contato com essa mulher, está tentando reconstruir o casamento de vocês, então agora você tem que arquivar estes fatos do passado, colocar lá no arquivo morto, porque já não está mais acontecendo, e somente reabrir esse arquivo se ele voltar a dar razão. Ok? Fora isso, o que você precisa fazer? Você precisa perdoar. E o perdão, contrário ao que a maioria pensa, o perdão é uma coisa muito simples. Note, eu não falei que é uma coisa fácil. Eu falei que o perdão é uma coisa simples de fazer. Nem tudo que é simples é fácil. Mas é simples por quê? Porque o perdão é uma decisão.
O perdão não é fruto de você um dia acordar e sentir vontade de perdoar e esquecer tudo que aconteceu de alguém que te feriu. Não, perdão não depende de vontade. E a razão por que muitos não perdoam é porque eles ficam esperando ter vontade de perdoar. Eles ficam esperando não lembrar mais do assunto, esquecer do assunto. Esquecer você nunca vai esquecer, tá? Tudo que te machucou, você sempre vai lembrar. Agora, você pode decidir perdoar. Por quê? E por que essa decisão é simples? Porque eu não preciso de um cérebro, de um cientista astronômico para entender que se de um lado eu tenho a mágoa, que exige de mim um alto custo de manutenção, porque a mágoa precisa de alimentar, a mágoa é algo faminto, a mágoa ela precisa ser nutrida constantemente. Eu preciso lembrar do que aconteceu, eu preciso olhar para aquela pessoa e sentir o ódio, me remoer por dentro, eu preciso desejar a vingança daquela pessoa. Então é uma coisa intensa, a mágoa é uma coisa de alto custo. Então eu tenho de um lado a mágoa, que tem um alto custo para mim, e de outro lado eu tenho o perdão, que é gratuito e que é definitivo, que acaba com os problemas que a mágoa causa. Então eu não preciso ser muito inteligente, de um QI acima de 150, para entender qual é mais inteligente para mim. E outra coisa, Renato, quando a pessoa perdoa, ela escolhe, ela decide não lembrar. Ou seja, se eu quiser lembrar agora dos problemas que eu tive no meu casamento, eu vou lembrar. Mas eu preciso? Não preciso. Porque esses problemas, eles não são mais uns problemas para mim. Isso aí já foi resolvido. Então, quando a pessoa perdoa, ela consegue fazer essa escolha, ela consegue tomar essas decisões. Não, eu não vou lembrar. Eu não quero lembrar. Eu não quero lembrar o que aconteceu. Vamos olhar para frente. Ela consegue fazer isso. Já a pessoa que guarda a mágoa, ela não consegue olhar para frente, porque ela tem que alimentar essa mágoa, como você bem disse. Que, diga-se de lembrando passagem, toda vez do que aconteceu. Diga-se de passagem que guardar a mágoa também é uma decisão. Por isso que eu digo que é simples perdoar. Porque você pode decidir não perdoar, é uma decisão, e continuar guardando a mágoa, ou você pode decidir perdoar, que é uma decisão que leva o mesmo esforço. É o mesmo esforço. A decisão não é em si custosa, não é em si complexa. Sabe o que é? Eu vejo que essas pessoas, como a Meire, ela provavelmente tem medo de perdoar. Porque quando você perdoa, você pensa assim, se eu perdoar, ele vai sair ileso do que ele fez comigo. E ele vai fazer isso de novo comigo. Então elas pensam que, guardando a mágoa, sempre jogando na cara dele o que ele fez contra ela, vai lembrá-lo de não fazer isso de novo. Olha, tá vendo? Olha como ela ficou magoada. Olha como ela tá triste. Mas isso é contraproducente. Isso não funciona. Não é prático. Então, você tem que, primeiro, decidir. E a decisão, repito, é simples. A decisão é simples. É uma questão de inteligência. Perdão faz mais sentido do que guardar mágoa, ok? É muito mais lucrativo para você perdoar do que guardar mágoa. Então, a decisão é simples. Agora, uma vez você tomando a decisão, não quer dizer que é fácil perdoar. Porém, uma vez tomando a decisão, cada passo do perdão vai se tornando mais fácil após a primeira decisão. Então, por exemplo, depois de decidir perdoar, você precisa tirar lições do que aconteceu. É o próximo passo. Bom, deixa eu tirar lições do que aconteceu aqui. Então você olha lá atrás e aprende o que tem de ser aprendido. Mesmo das coisas ruins, como traição, separação, tudo isso traz uma lição. Traz lições preciosas. Você já aprendeu as lições? Já usou a sua energia mental para aprender o que tem de ser aprendido? Foque nisso. Então, primeiro passo. Segundo passo, uma vez aprendidas as lições, parar de ficar lembrando do ocorrido. Você nunca vai esquecer, mas você não precisa fazer questão de lembrar toda hora. Você pode decidir não lembrar. Então, focar no presente, focar em outras coisas, em mudanças positivas, o que vocês vão fazer a partir de agora para que aquilo não se repita. Foque as suas energias nisso. E sempre se lembrar de uma coisa, que todos nós erramos. E graças a Deus, pelas misericórdias que Ele mostra para conosco diante dos nossos erros. Imagine se Ele fosse nos tratar
como nós tratamos aqueles que erram conosco. Então, essa é a dica para a nossa amiga. Comece a trabalhar nessa questão do perdão e, como você disse, a situação é mais complexa. Se você quiser a nossa ajuda através da Terapia do Amor, você pode ir às palestras e conversar com o casal da Terapia do Amor aí no Paraná, que também acontece na sua cidade, tá bom? Mais detalhes sobre a Terapia do Amor e como você também pode se beneficiar dela, quiser um conselho pessoalmente, então acesse o site terapiadoamor.tv.